Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Então, na sessão anterior, a gente conversou um pouco sobre o nosso próprio interno, a nossa própria espiritualidade, como sendo a fonte última de toda a sensação de bem-estar que a gente tem. Certo? Então, dentro dessa perspectiva que a gente está estudando aqui, toda a sensação de prazer, bem-aventurança, felicidade, qualquer coisa assim, é um contato com o nosso interior, e esse interior é o divino, certo? Como se a gente se voltasse a Deus. E o tema de hoje é que tudo é divino. É isso. Inclusive os vizinhos. Certo? Tudo é expressão do divino. E todas as situações são expressão do divino. Certo? O que faz a gente ter a capacidade de vivenciar isso dessa forma? Certo? Porque, teoricamente, a gente poderia ter um hábito de que quando a gente começasse a falar e gravasse um vídeo, o universo deveria ficar calmo e não fazendo barulho, ou botar uma música ou qualquer coisa assim. Mas isso cria uma tensão na nossa mente, que a gente deveria estar sempre em condições que às vezes o universo não está manifestando aquilo. O que acontece quando a gente começa a ter uma quantidade de sattva suficiente no nosso sistema, uma quantidade de centramento, de paz mental, de equilíbrio emocional, que a gente consegue ver tudo o que acontece como divino, inclusive a maior das barbaridades que você possa imaginar. Certo? Na nossa cultura existe o pecado e existe o demônio e existe o diabo, certo? Que é o não divino. Existe algum lugar dentro da nossa tradição católica que Deus vai até aqui e fora disso existe algo. Entende? E esse algo é o diabo. É o ruim ou qualquer coisa assim. Na cultura védica que a gente está estudando aqui, tudo é divino. E não há nada fora do divino. Okay? Mesmo as atrocidades e tudo. Isso. Aí como é que você vivencia isso como uma expressão do divino? Como é que o holocausto é uma expressão do divino? Como é que a situação na África é uma questão do divino? Como é que você, eventualmente, ter uma tragédia na sua família, isso também, ou na tua vida, como é que isso tudo pode ser expressão do divino? É uma pergunta bastante interessante, não? Eu acho. Então, voltando ao Janaka e o Astavraka, o Janaka vira e fala: ah! Tinha aquele estado de assombro. Então é isso. Eu estava redondamente enganado há todo esse tempo. Agora eu vejo claramente. Agora eu percebo claramente. O que é essa percepção? Essa percepção é que tudo na vida está ocorrendo de uma maneira transitória. A gente já tinha visto isso um pouco mais para trás, certo? Como as bolhas que vêm do fundo do oceano e vão explodem na superfície, certo? Enquanto que elas estão acontecendo no borbulhão, parece que está acontecendo um monte de coisa. Às vezes parece que esse borbulhador é aquele jacaré, fica e você parece que tipo aquilo dali tudo é um grande redemoinho, certo? Mas no final, por definição, tudo que acontece no mundo material passa. Por definição de que o mundo material tudo está permanentemente mudando, certo? Inclusive a música dos vizinhos. Agora, como é que a gente faz para deixar que a nossa mente esteja num estado onde o que está mudando possa estar mudando? Como a gente já viu antes, muitas vezes a nossa mente briga com a mudança, e no momento que aquilo muda, a gente fala, mas isso não pode ficar dessa forma, porque aquilo aconteceu, e você já nem está mais naquele estado emocional. Mas você fica mantendo a mosca presa dentro do quarto, e segurando uma situação que já passou, e a tua mente que está reforçando aquele lugar. Mas o Janaka, naquela situação, ele percebe claramente, tudo são como bolhas borbulhando na água. Elas vêm, aparecem, vão subindo e explodem. E aquilo dali impacta o seu sistema emocional sensorial. Mas apenas são bolhas. E você
deixa aquilo explodir, porque faz parte da vida também as bolhas explodirem. Explodirem tanto na forma de felicidade, felicidade, tanto na forma de tristeza, não sei o quê, mas tudo está nesse processo de transição permanente, ok? E por detrás disso, há sempre um princípio único de consciência. Há sempre um único princípio de fonte, de um borbulhador, vamos botar dessa forma, ok? E esse borbulhador, ele faz as mais diferentes formas que você pode imaginar. Às vezes é só uma ondinha, às vezes é um tsunami. Mas você também é esse borbulhador. Você faz parte, né? Você também é o divino, ok? Isso já, pronto, torna a nossa mente cartesiana um negócio bastante confuso, certo? Porque se você está observando a bolha acontecer, que era a proposta anterior, ficar observando a bolha, como é que você ao mesmo tempo também é o borbulhador? Isso não faz sentido numa lógica linear, certo? Só que dentro da perspectiva que a gente está estudando aqui, ao mesmo tempo, num determinado level, num determinado âmbito, você é uma pessoa identificada com o transitório, com a arrancara, achando que você é o responsável pelo resultado das ações, que é o que a gente já viu antes. E num outro determinado level, simultaneamente, você é um observador, ok? Que chega uma pessoa nova e você fala, beleza, chegou uma pessoa nova, mesmo que ao mesmo tempo você estivesse pensando numa outra coisa, certo? Então processos acontecem de maneira simultânea e muitas vezes, se olhados no 2D, elas estão antagônicas. Mas olhadas em andares diferentes, isso pode acontecer ao mesmo tempo, sendo movimentos antagônicos sem que gere um antagonismo, que foi muito o aspecto que a gente falou na última sessão, na penúltima que seja. Como é que a gente faz para sentir que a gente é o divino? Que a gente é necessariamente o princípio primordial, que a gente é Deus. Porque é necessário uma certa destreza, uma habilidade, uma virada um pouquinho do olhar. Que nem quando você vê aquelas hologramas, que você quando olha de um lado é uma coisa, quando você olha de outro lado é outra coisa. A realidade toda ela é holográfica, ok? Dependendo do ponto de vista que você se coloca, algo diferente é visto. Tá claro até aqui? E esse ponto de olhar é basicamente o que a gente chama de satorades e tamas. Mesmo você olhando uma mesma situação, se sua mente está numa modulação mais sática, mais rajásica ou mais tamásica, você encara aquilo, você sente aquilo, você vivencia aquilo de uma maneira diferente. Certo? E o Jenica aqui, ele está há muito tempo cultivando a espiritualidade dele e na nossa linguagem ele está promovendo Saturno. O que isso está gerando? Isso está gerando com que ele consiga ver as coisas de uma maneira menos identificada como ele sendo o resultado dos processos. Quando a gente está no estado muito rajásico, a ideia é que o arrancara, que o nosso ego é o realizador, se torna muito obrigatória na forma como a gente vê as coisas. Quando a gente está no estado tamásico, a gente acredita que todo o universo está contra a gente. E quando a gente está no estado sático, a gente sente dentro da gente que tudo está a nosso favor. Mesmo que você perca o ônibus, você naturalmente pensa e sente que aquilo foi bom porque não era para você ter pegado aquele ônibus e aí depois você descobre que aquele outro ônibus entrou uma pessoa e que você tinha que ter encontrado e que não sei o que e tal. É uma postura de verificação póstuma, ok? Ela não é uma verdade científica no sentido de que a gente está comprovando aquilo de uma forma objetiva, a gente está comprovando aquilo de uma forma subjetiva. E isso, para uma pessoa no estado sático, ela é válida porque a gente não está interessado em acreditar que a realidade ela é objetiva de uma maneira última. Uma pessoa no estado sático,
ela entende que a realidade está sempre sujeita ao ponto de observação que você está, ok? Se você está no Rio de Janeiro, na Zona Sul, você vê a Pedra da Gávea de um ângulo. Se você vê no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea da Barra, ela está de um outro ângulo. Qual é a mais verdadeira? Todas. Todas, certo? Só que nesse sentido, vamos fazer aqui, continuando um pouco o exemplo, se você olha uma perspectiva de um lado, ela pode ter uma coloração muito mais sanguinolenta. Se você olha de um outro lado, ela pode ter uma coloração muito mais tenebrosa. E se você olha ela de um outro lado, ela pode ter uma coloração muito mais abençoada, que a gente chama de Rajas, Tamas e Sattva, ok? Então, nesse momento, o Janaka está extremamente sádico e ele fala, é isso, tudo é divino, tudo é absolutamente divino. Ele vivencia isso de uma maneira clara, porque o sistema dele está plenamente banhado nesse mood divino, ok? Então, uma habilidade é necessária para que a gente vivencie o divino em todas as coisas. Que a gente cultive hábitos, alimentação, rotina, yoga, etc. e tal, que deixem a gente nesse clima paz e amor, nesse estado onde tudo é cor-de-rosa, ok? Veja bem, no estado tudo cor-de-rosa não quer dizer que tudo que acontece é cor-de-rosa, mas você vê as coisas através de um filtro cor-de-rosa, certo? E nesse lugar, mesmo quando acontecem coisas desagradáveis, você vê e percebe isso através de bons olhos. E você tira leite de pedra. Entende? Então tudo é divino, porque a nossa mente vai chegando num estado onde, mesmo nas situações mais trágicas, a gente consegue internamente sentir e perceber aquilo de uma perspectiva mais integrada. Aquilo foi ruim, mas foi por um bem maior. Sempre tem essa perspectiva. Deus escreve certo por linhas tortas, etc. e tal, que é com que a gente olha as bolhas acontecendo na superfície, mas a gente não está identificado com aquilo dali de uma maneira última. A gente está sempre olhando o transitório a partir de uma perspectiva abençoada, certo? Então, colocar que tudo é divino, é preciso prioritariamente entender que isso é um deslocamento de olhar da nossa percepção diante da matéria, do nosso estado de espírito, que é o que eu falo assim, quando você volta de férias, os seus problemas de trabalho normalmente, se as tuas férias foi relax e não foi mais estressante do que o teu trabalho, quando você volta de férias, aqueles mesmos problemas não te abalam tanto, certo? Então, quando você vivencia o teu mundo diariamente, de uma maneira cultivando a seu estado de graça, sua santidade ou qualquer coisa assim, quando acontece coisas boas, isso deixa isso mais gracioso, mas quando acontece coisas ruins também, você consegue ainda vivenciar aquilo como divino, certo? É uma prática. Tudo é divino, é basicamente uma prática, certo? Que a gente precisa cultivar no nosso sistema para que isso seja uma verdade nesse sentido interno que a gente já conversou, ok? Então hoje vamos lá que a sessão vai ser animada. E o holocausto? É uma boa pergunta. Vamos voltar a ela depois do vídeo, ok? Vamos deixar ela como um ponto de tensão para você ficar acompanhando o vídeo em busca dessa resposta, ok? Mas ela é uma pergunta bastante interessante, ok? Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!